Espírito Santo vem, Espírito Santo vem sobre mim, sobre ti, sobre todos nós. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem sobre mim, sobre ti, sobre todos nós. Amém. Olá, eu sou o Célio, estou aqui para falar um pouquinho para você sobre o 40º Festival de Jesus. Enfim, uma história muito linda que foi escrita aqui na Paróquia São Francisco desde a década de 80, e o primeiro festival foi em 1980, justamente há 40 anos atrás. Eu não participei desses primeiros festivais. Na verdade, eu acredito que eu tenha participado do terceiro Festival de Jesus, né? E foi nessa época também que eu me encontrei com Jesus, né? Através aqui do trabalho e da evangelização do Padre Primitivo Baltazar, assim como muitos também tiveram essa oportunidade de conhecer essa vida nova. E isso foi maravilhoso, mudou para sempre a minha vida e a vida de todos aqueles que de certa forma se relacionaram com ele, né? E eu tenho um fato bastante curioso que eu gostaria de contar aqui para você, que o meu chamado foi muito peculiar, muito singular, na verdade, né? Foi um chamado bastante curioso. Eu estava numa pizzaria, mais ou menos em meados aí de 1982, 80 por aí, né? E de repente eu estava lá tocando música popular, né? Eu me lembro que entrou um padre com uma equipe da igreja. Eu conheci que era o padre porque ele era baixinho, peruano, e eu já tinha visto ele algumas vezes celebrando a missa. Mas eu não estava envolvido com a igreja ainda, né? Eu me lembro que ele entrou na pizzaria, eu estava tocando, eu mais alguns amigos, inclusive um amigo que depois esteve tocando aqui com a gente muitas vezes, né? O Lanterlins Alves Barbosa. Quem não lembra do Lanterlins, né? Lanterlins. E o padre olhou para mim, eu estava lá tocando junto com uma banda, né? Uma pizzaria. E de repente ficou aquele clima no ar, né? Só olhou, entrou, foi comer a pizza dele junto com a equipe da igreja. No domingo seguinte, quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava no meio da igreja, havia acabado a missa, e de repente o padre veio falando com umas pessoas, falando com um, falando com outro, e ele chegou até onde eu estava, no meio da igreja, e disse exatamente essa frase: você está contratado por Jesus para tocar aqui nesta igreja. Ele falou daquele jeito dele, né? Tu estás contratado por Jesus para tocar aqui nesta igreja. Ele é peruano, um jeitinho, aquele sotaquezinho espanhol. E daquele dia em diante, eu não sei exatamente o que aconteceu comigo. Claro que sei. Foi Jesus. O chamado de Jesus foi esse para mim. Daquele dia em diante eu queria tocar na igreja, comecei a tocar na igreja, e no ano de 83 eu participei do meu primeiro Festival de Jesus, o terceiro festival, na verdade, terceiro festival aqui da paróquia, o primeiro meu, né? Isso para mim foi assim, algo que eu não esperava, né? E isso foi o meu chamado, e dessa forma então eu comecei a participar aqui na igreja São Francisco de Assis e a tocar no Festival de Jesus. De lá para cá, todos os festivais nós tivemos presente. Naquela época, no início, o padre começou a nos preparar para fazer pregações. Eu não fui um dos primeiros a pregar, mas eu me lembro de muitas pessoas que começaram. Lembro, por exemplo, do João Batista, eu lembro do Itamar, lembro do Edivaldo, que inclusive depois foi para o seminário.
lembro da Luciana Correia Leite, lembro da Angélica, né? Regina Aureliano, Neide Araújo, Dona Cecília Passarelli, então, e Aloísio e tantos outros que eram pregadores, o Carlinhos Cruz, né? Como é que eu poderia esquecer? Então tinha muitos daquela época que começaram aqui. Me lembro também do Josafá, né? Em memória também, nosso querido Josafá, e outros, né? Que eu não consigo me lembrar agora, mas que também fizeram parte, e eu fui um deles. O padre, ele fazia um grupo e nos ensinava a pregar, né? Nos ensinava, nos colocava para pregar e ia corrigindo ali na hora, olha, fala mais assim, fala mais assado. Isso era muito bacana, isso também foi algo assim, uma experiência fantástica que nós tivemos com ele. Nos encontros de primeira experiência, né, também. Lembrei também agora do Orestes, né? Orestes também pregava bastante naquela época. E conforme eu for aqui lembrando, eu vou falando. O padre, inclusive o padre depois, ele começou a nos colocar para pregar nos festivais de Jesus. Eu me lembro que teve acho que 2 festivais que eu preguei, o Valdo, né, naquela época, e várias outras pessoas que foram fazendo essas pregações. E nós íamos, conforme nós íamos pregando e nós íamos aprendendo com o padre, nós íamos também amadurecendo na fé. E isso foi muito bacana. E aí, em meados de 84, surgiu esse grupo aqui, Jesus Música Viva, que praticamente foi a primeira banda criada aqui na paróquia, né? Em meados de 84, nós então montamos esse grupo. Nós já viajávamos com o padre, né? Me lembro muito bem da Claudete, Celeste, a Neuza Moreira também. E nós viajávamos com o padre, e o padre então começou a nos ensinar e a nos incentivar a fazer músicas, cantar músicas, gravar, né? O padre começou a nos incentivar a isso, e foi daí então que surgiu a banda Jesus Música Viva. E eu queria até lembrar, inclusive, que na época nós tocávamos aqui praticamente em todas as missas do domingo, né? Tinha umas 4 missas, e como não tinha outros músicos, a gente acabava tocando em 4 missas. Hoje, às vezes, a gente fala assim, puxa vida, né? Vou ter que tocar em outra missa hoje, e a gente lembra, né, naquela nossa juventude, naquele fervor, nós tocávamos aí em 4 missas no domingo. Muitas vezes o padre, compadecido, né, nos chamava para tomar um café, para almoçar, né? Todo mundo magrinho, né? Então foi uma época bastante emocionante e nos traz lindas recordações, né? Essa época do início, do começo dos festivais de Jesus aqui na paróquia, né? Foi onde muita gente foi chamada, de diversas formas diferentes, né? Pessoas que estavam em situação bastante complicada por aí, perdidos, né? E Deus chamou a todos nós pela santidade do padre Primitivo, né? Uma peculiaridade que ele tinha, algo que a gente não esquece, uma das, né, é que ele levantava muito cedo e sempre orava ao Espírito Santo para que o dia fosse conforme a vontade de Deus. E um dos segredos, né, acho que o maior segredo que ele podia ensinar para a gente era nós acordarmos realmente cedo e buscarmos a Deus logo cedo, para que Deus nos orientasse e para que os nossos caminhos fossem aplainados por Deus. Então, eu acho muito bacana registrar essas coisas aqui para você que vai participar desse 40º Festival de Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, porque sua destra, sua mão poderosa fez em nós maravilhas.
lembram dessa música, né? E eu queria aproveitar também, lembrar que essa música foi composta por uma das pregadoras daquela época também, Rosângela Santos, né, que hoje mora em São Paulo. Queria lembrar de mais alguns pregadores, como o Genivaldo Linhares, né, o Genivaldo Brandão, também dessa época, e também participou dessa escola de pregadores, primeira escola de pregadores aqui do Batão do Padre Primitivo, né? E tantos outros também pregadores, né? Que eu não estou lembrando ainda, mas eu vou lembrar. E eu queria também dizer o seguinte, que aqui na paróquia, naquela época, havia uma atmosfera espiritual, justamente por causa do Padre Primitivo, por causa da busca que ele tinha, né, com o Senhor, e essa intimidade que ele tinha com Jesus. E eu me lembro também um fato bastante curioso, que uma vez ele tinha saído da igreja, da missa, tinha terminado de celebrar a missa e começou a caminhar, né, assim, saindo do altar para a igreja. Não era a igrejona ainda, era aqui a igrejinha, a paróquia ainda era aqui, onde nós estamos agora, onde é o centro pastoral. A paróquia era aqui, né? Era uma igrejinha pequena, onde é o auditório hoje, né? Então era ali, tinha um carpetezinho verde, tem muita gente que lembra desse carpetezinho, e tinha logo o sacrário. Ali era onde o padre celebrava as missas. E um dia estávamos ali, tocamos na missa, acabou a missa, o padre veio andando assim, como quem tirou a batina, veio andando, e de repente me lembro que uma mulher, na época, falou o nome dele, padre, para falar com ele, né? Padre, quando alguém vai falar com o padre, né, que se aproximou dele, quando encostou a mão nele, ela caiu. Um fato bastante curioso que chamou bastante atenção. O padre tinha uma espiritualidade muito profunda, né? Então onde ele passava, se transformava um certo respeito pela pessoa dele, não por ele, mas com certeza pelo Espírito Santo, que estava forte nele, né? De uma forma muito forte. E a gente percebe isso por esses fatos curiosos que aconteciam, né? Uma vez estávamos com ele também numa missão no Paraná, e levaram uma pessoa que precisava ser liberta, né? A pessoa que estava possuída, e mal tiraram a moça do carro, e já começou a se manifestar, pular, né? E a gente precisou fazer essa oração. Então o padre, ele tinha essa força espiritual muito grande, e ele se revestia realmente do poder de Deus. E nos festivais de Jesus, nós podíamos ver claramente essa manifestação do poder de Deus, na vida do Padre Primitivo, né? Eu me lembro que muitas vezes ele nos dava missões para cumprir, né? Para evangelizar, para ir orar pelas pessoas, e nós tínhamos que nos preparar, né? Íamos às vezes um pouco temerosos, né? Mas ele sempre nos ensinava que precisávamos buscar primeiro o poder de Deus para depois evangelizar. E isso tudo dentro tudo isso permeando os festivais de Jesus, onde havia muita evangelização, né? Eu me lembro também que nós tocávamos, quando a igreja ainda não tinha ainda a cobertura, nós tocávamos ali no cimento mesmo, essa igrejona hoje que nós temos aqui, uma das maiores inclusive da diocese, né? E nós tocávamos ali no cimento mesmo, e me lembro uma época que começou a chover, né? E o padre também fizemos uma oração, o padre fez uma oração junto com a comunidade, e a chuva parou. Então muitas pessoas eram curadas, né? Existia assim uma atmosfera espiritual muito forte, muito forte. As pessoas eram curadas de câncer, de problemas, de vários
problemas, né? De várias doenças, as pessoas eram libertas, casamentos eram refeitos, e tudo isso dentro dessa atmosfera espiritual, né? Do Festival de Jesus, dos festivais de Jesus, que justamente calha no feriado de Carnaval. Então, Deus inspirou a ele, olha só que coisa maravilhosa, Deus inspirou a ele transformar um feriado, né, como o Carnaval, por exemplo, onde as pessoas acabam se drogando, enfim, se acidentando, né, por causa da loucura, e sexo, drogas. Então ele transformou, né, Deus inspirou para que ele transformasse esse feriado de 4 dias num feriado onde as pessoas pudessem ser pescadas para Deus, onde as pessoas pudessem ser evangelizadas e salvas pelo poder de Deus. Isso para mim foi assim uma inspiração divina mesmo, de verdade. E o Padre Primitivo foi o primeiro a ter essa inspiração. Depois vieram os outros eventos, né? Todo mundo começou a aproveitar os feriados. Realmente a igreja começou a aproveitar os feriados, esse tipo de feriado, para justamente evangelizar, e isso foi muito bom, mas isso partiu daqui, tá? Isso é uma coisa assim maravilhosa. E eu gostaria também de aproveitar e falar algo que eu lembrei agora. No sábado à tarde vinham pessoas de várias partes do país, né? Cubatão começou a se tornar referência de cura e libertação, começou a se tornar referência de pregação, e também começou a se tornar referência de ministérios de música, né? Para vocês terem uma ideia, nós tivemos aqui a visita de várias pessoas, vários padres, ministérios que estavam começando na época, que nos tinham como referência, né? E isso é uma honra e uma graça muito grande lembrar essas coisas, né? Referência de pregação, referência de cura e libertação, referência de ministério de música. Nós somos a primeira banda na época católica a gravar dentro do segmento da RCC. Nós somos o primeiro ministério a gravar um disco só com músicas de Nossa Senhora, um disco também que foi inspirado, né? E o padre inclusive nos incentivou a fazer isso, né? Então tem muita história para contar, muita coisa bacana, muita música para lembrar, né? E nós só temos que agradecer a Deus por esse 40º Festival de Jesus. Eu quero aproveitar, encerrando, eu quero convidar você para que você venha participar desse Festival de Jesus. Esse Festival de Jesus é um Festival de Jesus bastante singular. São 40 anos de Festival de Jesus. Nós teremos aqui a presença do Juninho Cassimiro, teremos também a presença do Ivanildo, que é o do DDD, também vai estar aqui, uma pessoa maravilhosa. Teremos a presença das irmãs também da fraternidade, irmã Ana Paula, irmã Elaine. Então nós teremos esses 4 dias, veremos maravilhas acontecerem nesses 4 dias, e você não pode ficar fora dessa. Tem que participar, venha com a sua família. Você que tem buscado a Deus, tem buscado respostas diante do Senhor, você que tem tido dificuldade na sua vida, você que não está sabendo como lidar com os seus problemas, venha para o Festival de Jesus, e você vai ver que você vai sair daqui diferente, e Deus vai te dar a resposta que você está precisando, tá bom? Então, um grande abraço, Deus abençoe a todos, e até o Festival de Jesus, com a graça de Deus. Quero lembrar uma música aqui. Nós cantávamos muito depois da palestra do Senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor.
Deus te abençoe.